Devo dar os créditos pro Arthur porque é muito difícil gravar sozinho aqui, mas vamos fazer o melhor que pode, né? Fala galera, estamos aqui com mais um Folheando Quadrinho e retomando esse projeto agora com um programa solo, né? Já que o Arthur falou no último programa de que a gente tá tendo dificuldade para reunir o pessoal, então a gente vai tentar essa empreitada fazendo alguns programas sozinho. E nisso eu peguei uma ideia que eu já tinha planejado há algum tempo já, que é um programa falando sobre o Superman 78, no caso o Superman do Christopher Reeve. Essa ideia eu acabei tendo porque eu tenho assistido muito a série Superman Lois recentemente. E uma coisa que me destacava muito na série é a interpretação do Superman de lá, do Tyler Hoechlin. Acredito que é assim que se pronuncia o nome dele. Que é uma atuação que me remetia muito ao Superman do Christopher Reeve. Tanto na parte da inocência como também na representação, dos ideais do Superman mesmo. É aquele Superman mais bondoso, mais escoteirão, sabe? Mesmo que a ideia de Superman Lois é uma ideia muito diferente do Superman que tinha do Christopher Reeve. É um Superman mais velho, com outras prioridades. Mesmo assim, ela acabava representando muito o que o Superman era. Tem até uma cena que me marcou bastante quando eu vi, que foi a primeira aparição desse Superman naquele universo, onde o Superman ele salva um garoto, e o garoto elogia o traje do Superman, fala que o traje dele é muito, muito irado. Aí o Superman só agradece e fala que foi a mãe dele que fez o traje. Mas ele faz com um tom de tanta inocência, assim, que, nossa, remete muito ao Superman do Christopher Reeve. E aí me vendeu toda a atuação do Tyler Hoechlin. Mas nisso, eu fiquei pensando na atuação do Christopher Reeve mesmo, porque sempre falava, de ele ser o melhor Superman, o exemplo a ter seguido de Superman. Aí eu, como há muito tempo tinha muito tempo que eu não assistia os filmes do Christopher Reeve, eu resolvi ir lá revisitar, eu me senti meio que obrigado a isso. E quando eu fui ver, me surpreendi que, literalmente o Christopher Reeve é o melhor Superman que vamos ter. Eu acredito que não tem como ter um Superman melhor que o dele. Dos 4 filmes, o primeiro foi o que mais me destacou, porque o primeiro, ele literalmente é um dos melhores filmes de quadrinhos que temos, uma melhor adaptação que temos de quadrinhos, e também de filmes de herói. Ele serve de base até para filmes atuais de super-herói, como a receita do MCU é muito inspirado nesse filme. E nisso de adaptação de material da época, ele é muito fiel, porque ele adapta literalmente o que tinha na época, que no caso, na época dos anos 70, ainda era de prata dos quadrinhos. Então, muitas das inspirações do Superman do Christopher Reeve vinha disso, de quadrinhos da era de prata, principalmente no exagero que tinha do Superman, porque todo mundo, quando pensa no Superman do Christopher Reeve, pensa na cena da viagem no tempo, dele girando a Terra ao contrário, e isso é um tremendo de um absurdo se a gente pensar com lógica, mas dado o contexto da época e dado os quadrinhos que tinha de material, até que faz um certo sentido, né? Entre aspas. Vendo atualmente, pode se criticar muito dos efeitos da época, mas a atuação do Christopher Reeve, acredito que leva nas costas o filme. Ele de fato faz você acreditar que o homem pode voar. Ele voa com tanta elegância que mesmo com os efeitos da época, você bota fé, você compra a ideia de que o homem pode voar. Também dá para se criticar dos tipo do traje, que o traje ele tem a cueca por cima da calça, a falta de enchimentos também, mas isso pra mim não faz diferença nenhuma. A atuação dele continua fazendo ele parecer aquele grandioso e imponente, mesmo apesar disso tudo. Um exemplo de ótima atuação que tem no primeiro filme é a cena que tem uma entrevista. No caso, a Lois está entrevistando o Superman pro Clarim Diário, e nessa entrevista, eles vão meio que dando uma flertada, eles vão ao mesmo tempo que o Superman vai respondendo as perguntas, vai flertando com ela. Inclusive, em Superman Lois também tem uma cena muito semelhante a essa, onde acaba tendo essa entrevista dos dois. Eu acho que é uma cena, que mais destaca a atuação dos dois e esse clima que tem entre eles. O que dá pra se falar muito desse Superman, do Superman 78, no caso do primeiro filme, é que ele foi muito, muito afetado por tretas internas que teve na época, fazendo até esse final aí ser meio prejudicado. Que no caso, o Superman 1 e 2 era pra ser o mesmo filme. No caso, era pra ser um final só, que era o final da Viagem no Tempo. Só que esse final, no caso, não era certo de ter um segundo filme. Por isso, então, o Richard Donner, na época, optou por colocar o final da Viagem no Tempo logo no primeiro filme. No caso, para poder ter mais impacto. Porque é o que chama muito a atenção, no caso dos poderes do Superman, é ele poder fazer essa viagem no tempo. Já no segundo filme, ele já dá pra pontuar muitos pontos já, que já dá uma quebra, assim. Ele é um filme bom. O negócio da chegada do General Zod e dos soldados dele na Terra é muito bom, inclusive até serve de inspiração para o filme que teve do Zack Snyder, no caso Homem de Aço. O que mais é agravante desse filme é de fato o final, porque o final ele literalmente é o mesmo que o primeiro. No caso, ele acaba também com a viagem no tempo, por outro propósito, mas tem a mesma cena. Sem falar que também tem uma outra cena nesse final que também dá uma puta descaracterizada no Superman, que em determinado momento, na história do segundo filme, o Superman ele acaba perdendo os poderes. E nisso, ele acaba se envolvendo numa briga de bar e ele acaba apanhando porque ele é um ser humano normal agora, sem poderes. Só que no final, quando ele retoma os poderes, tem uma cena onde ele vai lá se vingar desses caras. Ele vai lá e enche todos eles de porrada. Nossa, é de cair o cu da bunda essa cena.
Então ele descaracteriza muito o Superman. Mas esse filme, no geral, ele não é tipo tão ruim, não é de todo de se jogar fora, mas tipo, com edição dava pra resolver alguns problemas dele. Agora, filme com problema mesmo é o 3 e o 4. Nele tem tanta queda de efeitos especiais como também de roteiro. Quem dera fosse só de efeitos especiais. O terceiro filme, ele pra mim é literalmente um vácuo. Eu não lembro de quase nada desse filme. Exceto que tem uma parte que mostra um pouco de como era a vivência do Clark em Smallville. No caso, o Clark, em determinado momento, ele volta para Smallville, acaba até encontrando com a Lana, né, que seria a paixão da infância do Clark. Inclusive, quem interpreta a Lana é a Annette Otto, que acaba fazendo o papel da Martha Kent na série Smallville. De terceiro filme, pra mim, eu acho que eu só consigo me lembrar dessa parte, é a parte que mais me marca, que mostra como é que é essa relação que ele tem com a Lana, eles relembrando do passado. Mas o filme que pra mim se destacou mais é o 4, porque ficaria porque ele é horrível. Mas ele tinha um roteiro que pra mim é interessante, que ele acaba me lembrando muito a HQ Superman Paz na Terra, onde o Superman ele tenta resolver o problema da fome no mundo. Só que nisso ele acaba encontrando vários empecilhos que acabam impedindo ele de chegar a resolver isso. E esse filme me lembra muito isso porque o Superman ele tá lidando com problemas da guerra nuclear. No caso, tem um contexto da Guerra Fria e tem esse confronto nuclear que tá para acontecer. Que o Superman ele vem e tenta resolver. Só que esse plot acaba só servindo de plano de fundo para outra coisa. Até no começo ele é resolvido. Só que depois eles optam por colocar esse perigo nuclear representado por um personagem só, que seria o Homem Nuclear, que é um personagem que só serve para poder o Superman trocar porrada com ele, com os efeitos especiais ridículos. Porque os efeitos especiais desse filme conseguem ser pior que os do primeiro filme. Depois desse filme, vale lembrar que em 1984 a gente teve o filme da Supergirl. Vale lembrar dele porque esse filme ele faz parte desse universo. Era até para ter uma participação do Christopher Reeve nele. Só que o Christopher Reeve acabou recusando porque ele não queria mais manchar a imagem do Superman com filmes ruins. Sensato ele, né? E de filmes, temos que lembrar também do Superman o Retorno. Vale lembrar do Superman o Retorno porque ele é meio que um sucessor espiritual dos filmes do Christopher Reeve, mas ele só considera o primeiro e o segundo. Ele volta com aquele plot dos Kryptonianos e envolvendo também o Lex. Inclusive, esse Lex Luthor, eu acho que é o Lex Luthor mais próximo que a gente tem dos quadrinhos em live action. Para mim, ele só disputa com o Lex Luthor de Smallville, no caso o Michael Rosenbaum. Só que pela diferença da proposta, né, de que o do Smallville é um Lex mais jovem, ele ainda tá se tornando o Lex Luthor que a gente conhece, o do Kevin Spacey, do Superman Retorno, acaba se destacando mais e também representando muito melhor o Lex Luthor. Também porque o Kevin Spacey, ele aceitou a careca, né, ele raspou a cabeça mesmo pra poder fazer o papel. Agora, esse filme no geral, eu não desgosto dele, mas ele é um filme que eu acho bem maçante. E uma coisa que me incomoda muito nele é que ele é muito repetição das histórias do Superman 1 e 2. Ele é meio que tá tentando recontar essas histórias de novo, só que numa nova época. E agora também com o Brandon Routh fazendo o Superman, que é uma atuação que eu não gosto muito não. Ele tenta emular um pouco a atuação do Superman do Christopher Reeve, só que pra mim não combina tanto. E também, pô, ele tem uma puta competição pra fazer isso daí, né? Porque não tem como copiar o Christopher Reeve. E também nessa época tivemos a participação do Christopher Reeve na série Smallville, onde ele interpreta o Dr. Virgil Swan, que é um personagem que ele é muito importante no desenvolvimento dessa trajetória do Clark, ele tentando se descobrir como herói. Agora, falando do quadrinho, que é a base desse programa, no caso, Superman 78 foi publicado em 2022 e foi escrito por Robert Venditti e ilustrado por Wilfredo Torres. Esse quadrinho ele se propõe a retomar as aventuras do Superman do Christopher Reeve. Tá? Em paralelo, temos também a publicação do Batman 89, que se propõe a retomar as histórias do Batman do Michael Keaton. Inclusive, recentemente foi até confirmado de que o Superman do Christopher Reeve e o Batman do Michael Keaton eles fazem parte de uma mesma Terra, no caso a Terra 789. Ou seja, há uma possibilidade que no futuro a gente chega a ver um Melhores do Mundo envolvendo esses dois personagens. Estão deixando a gente sonhar. O bom da publicação dessas revistas é que podemos ver a continuação que teria desses personagens, já que os filmes deles acabaram não acontecendo. No caso, a história que a gente vai falar agora, do Superman 78, ele era pra ser o quinto filme do Superman, o Superman 5, que inclusive envolve o Brainiac. Brainiac que é um personagem que ele é muito azarado, porque todos os filmes que tem ele acabam que não dão certo. Vulgo o Superman 5, o Superman do Nicolas Cage, ou até o Homem de Aço 2, do Zack Snyder. Tá. Daí, falando da história do quadrinho, começamos ela com um flashback dos últimos momentos de Krypton. Só que conseguimos reparar uma coisa diferente, que tem alguém observando isso. E esse alguém é Brainiac. No caso, Brainiac estava lá nos últimos momentos de Krypton. E só passamos para ver o cotidiano do Clark e da Lois, que é muito semelhante ao que tínhamos no filme mesmo. Inclusive, temos até uma conversa do Clark com o Perry White, dele falando isso, de que ele faz matérias com histórias boas, sabe? O Perry White só quer que ele publique desgraça porque desgraça vende. Só que o Clark, como ele acredita muito ele é muito inocente, ele acredita muito no bem das pessoas,
que acreditam que vão ler o jornal para poder ver notícia boa. Ah, tanta inocência. Nesse momento vemos também um objeto cair do céu, que no caso é um robô que é uma sonda. Nisso o Superman vai lá para poder parar a destruição desse robô, e nisso ele acaba sendo sondado. E essas informações são repassadas para o Brainiac, que ao descobrir que tem um kryptoniano da Terra, se sente na obrigação de ir lá capturá-lo. Passamos então para como está o Lex Luthor. No caso, ele está incondicional, e nisso a gente lá está procurando um emprego para ele. Inclusive, é oferecido um emprego para ele nas indústrias Cord, no caso, a empresa do Ted Cord, o segundo Besouro Azul. Só que o Lex ele acaba recusando, dizendo que isso aí é um abuso da inteligência dele. Nisso, ele é visitado pelo Superman, e vemos que o Superman está meio que sendo babá dele. Imagino que após os eventos do Superman 4, o Lex acabou preso, e o Superman acredita na segunda chance do Lex, ficou encarregado disso, de fiscalizar ele, de impedir que ele faça merda novamente. Nisso, o Superman acaba pedindo a ajuda do Lex para descobrir tanto o que é Brainiac como o que era aquela sonda que o Superman acabou parando. Inclusive, nessa cena, conseguimos ver uma referência, que conseguimos ver um protótipo da armadura que o Lex usava, tanto nos quadrinhos tradicionais, no caso que ele usa para poder enfrentar o Superman. Nisso, Lois acaba recebendo de uma fonte dela que está tendo um sinal sendo emitido do espaço em uma linguagem desconhecida. E nisso temos a chegada do Brainiac na Terra, falando para o povo que vem atrás do Superman, pois ele não pertence àquele lugar e que precisa manter o equilíbrio. Logo, nisso se inicia o combate do Superman com os robôs do Brainiac. Inclusive, dessa cena, o Superman ele usa um poder entre aspas, que é exclusivamente do Superman do Christopher Reeve, que é o que ele pega o S do peito e lança, como se fosse uma rede. Ele usa essa habilidade no segundo filme, contra os soldados do General Zod. Nisso acabamos descobrindo que o Brainiac, ele também é o último de sua espécie. E isso acabou fazendo ele ficar obcecado com isso da preservação das espécies. E nisso, ao Superman entender de que o motivo do Brainiac estar lá é ele, Superman acaba se rendendo. Metrópolis até tenta impedir Brainiac, né? Tentam, porque obviamente não iam conseguir. Mas Superman diz que é o que ele tem que fazer. E nisso acaba se despedindo e vai sob custódia do Brainiac. Então o Brainiac fala que vai preservar a espécie kryptoniana, e nisso colocando o Clark num jarro. Inclusive nessa cena conseguimos ver, dentre os jarros que tem lá, que tem um com a espécie tanagariana. A espécie lá do Gavião Negro, da Mulher Gavião. Nisso do processo de preservação, o Superman acaba se encontrando com seus pais. Enquanto isso na Terra, Lois se vê na obrigação de fazer a história do adeus do Superman. Inclusive no jornal que tá a notícia dela, conseguimos também ver uma notícia do Batman. No caso, temos a primeira citação do Batman desse universo, que no caso é o Batman do Michael Keaton. De volta lá na Jarra, Superman é guiado pela sua mãe por Kandor. No caso, Kandor é o que sobrou de Krypton. E nisso sabemos que Jor-El tentou de tudo para poder libertar eles de lá, mas não teve êxito. Nisso, o Superman acaba aceitando de que ele vai ficar lá e aceita o legado que os seus pais deixaram por lá. Lois acaba recebendo uma carta anônima dizendo de que sabe onde o Superman está e que precisa encontrar com ela sozinha. E indo pro local, a gente descobre que essa carta não foi mandada por nada mais nada menos que Lex Luthor, que diz que com seu intelecto incrível vai trazer o Superman de volta. Passamos então para um flashback de Kogu, que era o planeta natal do Brainiac, onde vimos que ele acabou sendo literalmente o último sobrevivente do planeta dele. O Super, ele tá lá em Kandor, só que ele não se sente pertencente àquele lugar, devido a toda a criação dele em Smallville. Ele não sente que ele é daquele de Krypton. Enquanto isso, o Luthor e Lois estão trabalhando de um jeito para poder trazer ele de volta. Luthor fica se gabando, né, de que não é uma característica desse Lex Luthor que ele sempre tá se gabando de quanto ele é esperto. Nisso ele acaba apresentando um transmissor espacial que ele fez, que através de um rastreador que ele acabou colocando no Superman na despedida dele, vai servir como um comunicador. Nisso eles acabam conseguindo contatar o Superman, só que Brainiac acaba rastreando esse sinal. Nisso Brainiac traça curso de volta à Terra. Só que Lex Luthor diz que isso aí é plano dele, né? Deve dar uns migué dele aí, né? Só que nisso o Jor-El ele consegue ver nessa tecnologia do Lex Luthor o potencial para poder trazer o Superman de volta. Só que nisso Brainiac ele considera os humanos incapazes de supervisionar, já que o Lex Luthor ele fez isso, né, dessa provocação direta ao Brainiac, e nisso resolveu levar Metrópolis toda. Jor-El e Lara usam então a tecnologia para poder trazer o Superman de volta, só que tem um peso dramático nessa cena, já que eles estão tendo que se despedir novamente do seu filho na incerteza dele voltar. Superman então acaba entrando em confronto com os robôs e com o próprio Brainiac. E nisso vemos a luta dos dois e também a motivação dos dois. No caso, o Brainiac ele se questiona do porquê o Superman ele faz isso, de lutar por esses humanos, já que ele não é um semelhante deles. E o Superman ele fala que ele luta pelos humanos porque acredita em segunda chance. E ele serve como exemplo para eles serem melhores. E nisso acusa o Brainiac de não querer preservar as espécies, mas sim controlar elas. O Brainiac até tenta argumentar, né, de que fez isso porque ele perdeu tudo.
Só que o Superman também perdeu tudo, ou pelo menos achou que perdeu. Só que na Terra ele viu pessoas que cuidaram dele, que abrigaram ele, mesmo ele não sendo de lá. E por isso, apesar de testemunhar toda a violência e tragédia, ele consegue ver sim o potencial das pessoas, ver o melhor nelas. Nisso o Superman ainda dá uma chance do Brainiac de se salvar. Só que o Brainiac acaba recusando e a nave acaba sendo destruída com ele. O Superman ele voa para poder salvar todos os jarros, né, todas as espécies, mas como a nave ela estava segurando Metrópolis acaba caindo. E nisso o Superman ele voa para poder tentar segurar ela antes. Lois acredita que o Superman ele morreu nisso, só que ele subitamente emerge da Terra e revelando que conseguiu salvar todas as espécies de lá. Com tudo a salvo, a gente vê o Superman na Fortaleza da Solidão, onde ele, na conversa com seus pais, fala que ele vai procurar uma maneira de trazer eles de volta, no caso ao tamanho normal. E assim se encerra a história. Agora, sobre o que eu achei da história, eu gostei bastante. Ela me remete muito ao Superman Brainiac do Geoff Johns, no caso, ao encontro dos dois escrito pelo Geoff Johns. Só que tem uma grande diferença, que no caso lá, foca muito mais no desenvolvimento da Supergirl, pois Kendor era o lugar onde ela vivia anteriormente, antes de ser mandada pra Terra. Acredito que teve essa mudança aqui, devido a Supergirl já ter a sua história no filme lá de 84. E esse filme acaba não envolvendo nada disso. Então, acaba tendo essa diferença disso com o universo tradicional. Que é uma mudança que eu nem acho negativa, porque eu gosto que isso aí dá mais característica, dá uma identidade para esse universo, ter essa diferença. E nisso de identidade, eu gosto muito desse Superman, no caso do jeito que ele é mostrado, principalmente no Clark. Porque o Clark ele segue bem aquele padrão inocente que o Christopher Reeve fazia com muita maestria. E o Superman também utilizando os seus poderes únicos, que só o Superman do Christopher Reeve tem. Mas o que se destaca mais na história acaba sendo ele apresentar a motivação do Brainiac e como ele tem um paralelo com um Super. No caso dos dois, seriam os últimos da sua raça, só que acabou que cada um foi para um lado. Inclusive o Brainiac, quando eu tava lendo, eu pensei que eu acabei pensando de que ele tá para fazer um paralelo até com Thanos, nessa motivação dele, de ser obcecado pelo equilíbrio tal das espécies, de preservar elas. Mas acaba que essa história, ela é bem simples. No caso, se alguém estiver esperando alguma coisa muito grandiosa do Super, pode acabar se decepcionando com essa história. Só que no que ela se propõe, ela faz muito bem. Inclusive faz com um ótimo dinamismo e com belas artes. Quando eu fui ler, eu li rapidamente esses 6 capítulos. No caso, é muito dinâmico, é muito rápido, são muito poucos diálogos, tem muita ação. A única coisa que acaba pecando mesmo é que alguém está esperando alguma história muito maior. Essa história acaba lembrando muito uma história da Era de Prata mesmo, no caso, dado a simplicidade do roteiro. Só que nesse caso, com menos mais diálogos do que na época. Então eu gostei bastante e recomendo, para vocês que querem retomar essas histórias do Christopher Reeve, se vocês gostam muito do Superman que ele fazia. Então, no geral é isso. Esse programa, ele foi uma homenagem ao Superman do Christopher Reeve e todo o legado que ele deixou. Ele para mim sempre será o sinônimo de Superman e a melhor interpretação que nós podemos ter, onde ele acima de tudo conseguiu me fazer acreditar que o homem pode voar. Muito obrigado.